Então bora lá. Então, o primeiro passo aqui é o que é um trauma na pregação? O que é um trauma? Um trauma na pregação é uma situação que a pessoa viveu quando estava pregando ali que ela passou. Por exemplo, a pessoa pode ter sido repreendida em público, entende? Isso gera um trauma. A pessoa pode ter sido corrigida no particular depois, isso gera um trauma. A pessoa pode ter pregado e as pessoas meio que riram de deboche, isso pode ser um trauma. Então tem uma série de coisas que pode gerar um trauma na pessoa, um trauma na pregação, na hora que ela subiu no púlpito e pregou. Então, às vezes, as críticas, a correção de uma forma muito, agressiva, o que pode gerar um trauma também, às vezes, o deboche das pessoas quando você subiu e pregou, as críticas. Então, essa série de coisas pode gerar um trauma, e esse trauma, às vezes, fica tão não falar irreparável não, mas fica tão enraizado na pessoa que recebeu, que ela não consegue mais subir no púlpito e pregar. Então, eu já tive relatos de pessoas que seguem a gente nas redes sociais, não vou falar o nome, né, lógico, de pessoas que viveram traumas no passado, elas sentem que foram chamadas por Deus para pregar, para falar do amor dele, porém, viveu esse trauma e não consegue, treme, às vezes fica ansiosa, às vezes fica com medo, porque viveu exatamente isso, um trauma no passado na hora de pregar. Então, isso é mais comum do que você imagina. Tem muitas pessoas que passam por situações como essa, de viver um trauma, né, de viver uma situação dessa ruim. Só que o trauma, ele não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo, mas o primeiro passo que a gente tem que entender é reconhecer que existe. E reconhecer, esse é o primeiro passo para poder superar. Então, se você está aí, tem medo de subir no púlpito e pregar, se você está aí, tem medo de subir no altar e ministrar a palavra de Deus, se sente receoso, tem medo do que as pessoas vão falar. Às vezes, esse é um dos, esse é um dos medos, né? O trauma do que pode acontecer, tá? E tem um outro trauma, que é aquele trauma de que a pessoa subiu e aconteceu, né? A pessoa foi criticada, foi ridicularizada, foi chamada a atenção, isso gerou um bloqueio na pessoa. E tem aquele que tem medo do que aconteça. Mas ambos são traumas também. Só que o primeiro passo é você reconhecer que existe esse medo e esse trauma. Esse é o primeiro passo para superar, certo? Esse é o primeiro passo. Então, o que é um trauma? Exatamente isso. Às vezes foi uma situação ruim que você passou na hora de pregar, foi um momento que você foi repreendido ou repreendida, um momento que as pessoas debocharam daquilo que você falou. Então, tudo isso gera um certo receio e um certo trauma. Ou um trauma também pode ser aquilo que você imagina que as pessoas podem falar de você. Por isso que você não subiu no púlpito e não pregou. Então, isso também é um trauma. É um certo trauma futuro do que pode acontecer, que você tem um certo receio. Então, o primeiro passo é você reconhecer que isso existe. Gostou do vídeo? Comenta a palavra aqui embaixo, sermão, que eu vou te mandar uma aula completa de 5 dicas poderosas para você pregar na igreja com confiança e autoridade.